Eu estava lembrando de uma história que aconteceu dentro de uma família que, inclusive, serviu por muito tempo a entidades. Tudo começou com uma moça que ela se sentia rejeitada. Essa moça, ela se sentia rejeitada e ela fazia de tudo para chamar a atenção. Ela era aquela pessoa de boa aparência, uma pessoa que veio de uma família considerável, boa, que tinha o que era necessário para comer, para se vestir, para se sustentar. Então, era uma jovem, uma adolescente, que não tinha o que reclamar a nível de vestuário, a nível de alimentação, a nível de passeios. Então, ela tinha uma vida razoavelmente de classe média. E só que havia uma brecha no mundo espiritual, que era esse espírito de rejeição. Então, esse espírito de rejeição começou a governar a mente e o coração dessa moça, ao ponto que ela começou a desenvolver comportamentos estranhos, comportamentos repetitivos, o jeito de perceber as coisas, foi desenvolvendo dentro dela uma maldade, uma malignidade. Então ela começou a fazer pequenas mentiras. Para ela se dar bem, ela começou a aprender algumas coisas para se dar bem, né, em alguma área da vida dela. E assim ela aprendeu sozinha a como se sobressair para alcançar aquilo que ela desejava. Só que o que ela não imaginava é que uma entidade, um espírito maligno, passou a apadrinhar ela. Então, todas as atitudes dela era influenciada por uma voz que falava com ela, sem ela perceber. Então, ela começou a se influenciar em trabalho, e para ela crescer dentro do trabalho, ela usava de várias situações, e ela ia crescendo, ela ia ganhando confiança, ela ia se desenvolvendo. Nos relacionamentos, ela sabia como convencer uma pessoa, ela aprendeu a como tocar na emoção das pessoas, até que um dia ela começou a usar blusas, ela começou a usar, como eu posso dizer para você? Ela começou a usar blusas compridas. E todo mundo começou a achar estranho, porque naquele dia de calor, uma moça bonita usar uma blusa tão comprida, né? É certo que no frio tudo bem, mas no calor usar uma blusa comprida até as mãos. E aí foi descoberto que ela estava se cortando. Ela estava se cortando. E aí a mãe dela começou a perceber que ela não estava bem. Ela cortava o braço direito, cortava o braço esquerdo. E teve um dia que a mãe dela entrou no quarto e percebeu que tinha uma poça de sangue. Só que nessa poça de sangue, a mãe percebeu também algumas coisas estranhas, né? Uns elementos estranhos. Aí a mãe dela levou até um pastor. Quando a mãe levou a jovem até um pastor, na primeira experiência que ela teve com uma igreja, ela se manifestou o espírito, né? E aí o espírito começou a falar na boca dela, que ele agia dentro dela desde a infância. E a avó dela tinha feito um pacto e não queria que ninguém soubesse que ela tinha feito um pacto com uma entidade. E aí a avó morreu
e esse espírito começou a andar sobre ela. E aí o espírito começou a falar na boca dela, que fez ela se cortar por várias vezes, que fez ela se deitar com homens para ter dinheiro, que fez ela enganar pessoas para ela crescer. E aí o inimigo começou a falar com ela, e o pastor então fez aquela oração, porque o espírito começou a dizer que ela estava pensando em tirar a própria vida, em cometer um suicídio, porque era o estágio final do processo da entidade. Então, como houve um suicídio, a entidade, o espírito maligno, queria também levar a alma dela, por ela ser a neta, e dar a continuidade no processo espiritual. Conclusão: a mãe evitou que ela se matasse, porque se pega a veia do punho, não ia ter jeito, ela ia ter uma hemorragia. Então, tentou levar no psiquiatra, mas não era problema psiquiátrico, não era. Conclusão: essa filha, ela passou a ir na igreja, passou a frequentar a igreja, e a mãe, querendo que a filha fosse liberta, arranjou um casamento para ela. Ela se casou com um jovem, né? E aí eles começaram a namorar. No início era uma maravilha, tudo ia bem, as coisas iam acontecendo. Só que aquele espírito maligno estava atuando nela. Então o que ela começou a fazer? Ela começou a provocar, né, o próprio marido jovem, e aí o marido acabou perdendo a cabeça, empurrava, rolava agressões, né? E aí ela descobriu, quer dizer, a entidade na cabeça dela, uma maneira de atingir o jovem. E com isso o jovem perdeu o emprego, foi parar na rua, ficou desempregado, né? E ela também começou a sofrer, porque ela fazia tudo isso debaixo de uma influência maligna. Era um espírito que agia na mente dela. Então, ela não foi feliz na infância, se sentia rejeitada. Ela se deitava com pessoas para ter dinheiro. Ela aprendeu a ter vantagens em tudo. E agora, no casamento, ela não sabia como ser uma dona de casa, ela não sabia como ser uma mulher daquela ética, casal, porque ela era movida por uma voz. A voz gritava no ouvido dela e ela ia lá e tomava atitude. Então, ela sabia o que era certo, mas ela não fazia o que era certo, porque tinha uma voz que falava para ela. Então, ela não obedecia a voz do pai, da mãe ou do marido. Ela ouvia a voz do Espírito. E a voz do Espírito não falava como a gente fala. A voz do Espírito falava no coração, naquele impulso que ela tomava. Até que um dia, a entidade quase jogou ela debaixo de um carro para ela se suicidar. Então, quer dizer, o último estágio da opressão do inimigo era castigar ela, fazer ela sofrer. Então, o inimigo, ele tem prazer de ver as pessoas fazendo o quê? Sofrer. Por isso que tem pessoas que elas não têm noção do que é o mundo espiritual. Elas envergonham o nome de Deus, elas envergonham quem representa a obra de Deus, elas não medem as consequências de um escândalo, de uma postagem, elas não medem a consequência de uma palavra compartilhada. Por quê? Porque ela está tomada por um espírito. E qual é o último estágio do espírito? Levar essa pessoa para o inferno. Só que antes de levar essa pessoa para o inferno, ele quer usar ela como uma escrava, para que ela também leve outras pessoas para o inferno. Então, eu quero falar com você que talvez tenha uma pessoa na sua família que ela é muito ligada à rede social, é uma pessoa que é invejosa, sem ela perceber, ela fica olhando tudo que as outras pessoas fazem, e ela também fala, eu queria assim, eu queria que fosse assim, e ela fica naquela comparação, e aí ao invés dela lutar pela vida dela, lutar com quem ela tem uma vida, ela fica tentando viver
a vida dos outros, porque esse espírito que acompanha ela desde a infância não deixa ela ser feliz. Esse espírito usa ela como escrava. Então, ela gera sofrimento nos outros e ela também acaba sofrendo. Porque quando ela está sendo usada pelo maligno, ela provoca destruição, ela provoca vergonha, ela provoca dúvida, né? Mas quando o espírito sai da pessoa, então ela cai em si. Só que quando ela cai em si, quem estava à volta já viu o que ela fez, já percebeu o que ela fez. Então, se você tem um parente que se corta, sabe, corta com gilete, se você conhece alguém que fica isolado, se você conhece alguém que vive falando de coisas estranhas, postas coisas sem nexo, você precisa trazer esta pessoa para a casa de Deus. Eu quero dizer para você que Deus me deu o dom, no nome de Jesus, de libertar as pessoas. Deus me deu esse dom de orar pelas pessoas e Deus mostrar para mim a raiz do problema. O porquê que essa pessoa sofre disso. E o problema, se não resolver isso, vai passar para a próxima geração. Por exemplo, se isso acontece com um homem e ele não é liberto, o que acontece? Esse mesmo espírito que vem lá dos avós passa para a próxima geração. Você já imaginou uma criança tão linda começar a sofrer por causa da mãe, ou por causa do pai, ou por causa dos avós? Você já imaginou que é a famosa maldição hereditária? Então as pessoas não têm noção disso e elas começam a repetir a mesma coisa. Tanto é que tudo que uma pessoa fazia, a criança, o adolescente começa a fazer também. Aí começa a gerar rejeição, aí começa a vir aquela voz que falava na avó, fala na mãe e começa a falar na filha e no filho. Começa a falar. E aí começa a viver a mesma coisa. Pode ver, tem gente que está assim, ao mesmo tempo que ela está feliz, ela já está triste. Ao mesmo tempo que a pessoa está animada, daqui a pouquinho ela já está diferente. E ela cria situações, um espírito de vitimismo tão grande, que ela até chega a convencer. Então esse espírito, gente, está atuando em muitas pessoas. E Deus me deu o dom de enxergar isso. Deus me deu o dom. Então, se você não resolver isso espiritualmente, a coisa pode se agravar. A coisa pode se agravar. É por isso que você deve levar essa pessoa até a casa do Senhor, para que ela seja liberta, para que ela receba uma oração. E talvez você não está sabendo lidar com isso. Mas se você obedecer à palavra de Deus, você vai aprender a lidar com esse espírito. É o espírito que traz a miséria, é o espírito que faz com que as coisas se quebrem dentro de casa. Você já viu uma casa que a pessoa, ela luta para ter um eletrodoméstico, daqui a pouco quebra. Ela tem, de repente, um presente que ganha no relacionamento, aí ela vai lavar, quebra. O rapaz luta para ter o carro, aí ele compra aquele carro, daqui a pouco o carro começa a quebrar, começa a dar problema. Por quê? Porque esse espírito está instalado. E não adianta ir no psicólogo, psiquiatra, não adianta. Levando no psiquiatra, ele vai dar um remédio, mas o espírito está lá na pessoa. O espírito está lá atuando. Então tem que levar essa pessoa onde? Na igreja. Tem que levar essa pessoa na igreja. Houve um caso que o inimigo usava uma jovem para envergonhar o seu pai. Enquanto o seu pai ele trabalhava, a filha ficava dando trote por telefone nos vizinhos, ficava xingando os vizinhos. Aí o pai chegava do trabalho, não sabia nada que estava acontecendo, e já tinha vizinho querendo pegar o pai para bater. E o pai paciente para tentar resolver o problema. E quando o pai foi ver, era um problema espiritual, porque um dia ele entrou dentro do quarto e a filha estava lá. Parecia que era um cachorro rosnando. Então era um espírito. Aí o pai, por não ter experiência, chamou o padre da cidade. Aí o padre foi lá e falou: olha,
essa jovem aí precisa ser exorcizada. Mas não conseguia expulsar. Então, o que fazia aquela jovem ser agitada, criar contendas, era um espírito que estava nela. E nisso acontece em muitos casos também. Pessoas que não param no serviço, começam no trabalho, daqui 3 meses perde as contas ou é dispensada, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas estão sendo movidas por um espírito. É igual o espírito da mentira. A pessoa, ela começa a mentir para um, começa a mentir para o outro. Às vezes ela não chega a contar o que está acontecendo, mas ela deixa entender. Ela deixa os outros entender. Então é aquele espírito que vai agindo de forma silenciosa. Para quê? Para minar os projetos, para minar os sonhos de alguém. Então, se você está me acompanhando e conhece alguém que precisa de ajuda espiritual, traga essa pessoa, porque nós queremos ajudar essa pessoa a se libertar. Tem gente que é escrava do mal, ela é escrava, e só através da fé, só através do encontro com Jesus é que esta pessoa vai ter uma vida feliz. Enquanto essa pessoa não deixar de ser escrava do inimigo, ela vai ter uma vida infeliz, e quem estiver à sua volta também será infeliz. É por isso que você vê uma geração de pessoas bem-sucedidas, mas ao mesmo tempo infelizes. Por quê? Porque esse espírito faz a pessoa sofrer. Agora eu te pergunto, Deus, ele tem prazer em ver o teu sofrimento? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e situações. Mas nós precisamos dar um passo para Deus, para que Deus possa dar um passo para cada um de nós. Nós vamos a um resultado agora de uma pessoa que entendeu isso. Essa pessoa sofria com depressão, aí os seus filhos também eram totalmente depressivos, mas o problema estava com ele, estava na raiz dele. Quando ele deu um passo para Deus, a vida dele mudou. Quando ele fez uma aliança com Deus, a vida dele mudou. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor. Quando ele chegou na igreja, ele vai contar o estado que ele estava. A paz, querido, tudo bem? Como você estava aquele dia, Claudinei? Eu estava sofrendo, chorando para os cantos. Eu tinha perdido a minha esposa, já faziam 6 anos. Fez 6 anos e meio agora. Depois, ano passado, perdi a minha mãe. Eu estava num sofrimento danado, não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém. Estava horrível, horrível. Em casa era um terrível. Eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, que não tinha condições de conversar com eles. Todas as vezes que a gente ia conversar era briga, era transtorno, era horrível. E uma tarde, era 3:30 da tarde, eu estava sofrendo, sozinho em casa, chorando. Qualquer coisa que eu via, eu chorava. Desespero. Ouvi o pastor na rádio e senti no coração que eu precisava ligar para ele. E eu liguei e ele perguntou para mim como eu estava. E eu disse que eu estava sofrendo. E eu juro, naquela hora, naquele dia, eu pensei até em tirar minha vida. Eu estava horrível, estava numa depressão. É só Deus mesmo para curar. Aí o pastor falou: vamos, você quer participar do Liga e Desliga? Falei: quero. Aí ele falou: vamos desligar toda essa maldade. Ligamos coisas maravilhosas, bênção para minha vida. O pastor orou para mim. Vocês acreditam que foi como se colocasse uma mão lá e tirasse do meu coração toda aquela maldade, toda aquela ruindade, daquele dia em diante eu nunca mais murmurei. Só sorri. E passado alguns dias, comecei a frequentar. Um dia eu conversando com meu filho, falei para o meu filho: filho, eu vou me batizar. Meu filho falou: pai, é isso que o senhor quer? Eu falei: é isso que eu sinto no meu coração. Meu filho olhou para mim e falou: pai, eu também quero. Meu filho se batizou junto comigo no mesmo dia que eu. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! O meu mais novo não se batizou.
ficou meio em dúvida, mas não desisti. Orei, pedi a Deus, amigos orando. Há 2 domingos atrás ele se entregou a Jesus. Minha vida agora é só maravilha. Deus curou eu da depressão, não tenho depressão mais. A primeira vez que eu vim nessa igreja, eu tinha uma dor no calcanhar, que eu não aguentava ficar muito tempo em pé. O pastor falou, põe a mão onde está doendo. Eu coloquei naquele momento, comecei a orar, saí daqui andando como se não senti nada. Não senti nada no meu pé. Hoje é só alegria, pastor. Deus abençoe, meu Claudinei, abençoado por Deus, amém? Vamos aplaudir mais forte, amados. Curado da depressão, voltou para Jesus, a família salva, merece mais aplausos para Jesus. Olha, eu quero dizer para você que Deus me deu o dom de ajudar pessoas. Deus me deu esse dom. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, esteja comigo. Nesta terça-feira, nós estaremos em mais um dia da campanha Os 7 Espíritos de Deus, e nós vamos estar falando sobre a sabedoria. Nós vamos estar falando sobre a sabedoria. Em Sabáudia, Rua Filipenses 85, bairro Renascer 2. Na cidade de Apucarana, na Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. Você de Marialva, inclusive eu estarei em Marialva hoje, na Rua Chiqueza Okumura 48, no Jardim Paraíso. Olha, no mundo espiritual não se brinca, gente. Tem muita gente sofrendo porque é uma escrava de uma maldição que não sabia. E tudo que está à volta dela sofre, inclusive ela. Nós queremos ajudar você, tá bom? O endereço é Rua Chiqueza Okumura 48, Jardim Paraíso. Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço, eu espero você lá. Lembre-se que o justo não se justifica, permaneça na fé e até o nosso próximo encontro.